Bom dia a todos, as irmãs, os irmãos, estamos aqui mais uma vez nesse encontro dominical para fazer a nossa contemplação, unificada aos domingos, que é tão importante para nossas vidas, assim também como todos os dias, mas no domingo, que é o primeiro dia da semana, é muito bom. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para solicitar aos mestres, guias, protetores, mentores, orientadores, que nos dê toda a capacidade para que todos possamos ter sabedoria, alegria, temperança para viver os nossos dias. Fechemos os nossos olhos, já em forma de gratidão, porque todos nós temos muito que agradecer, principalmente pelo aprendizado. Nesse intervalo de tempo, o aprendizado tem sido assim muito importante para que possamos ter mais sabedoria para as nossas vidas. Nos parece que várias escolas abriram portas e janelas para que aprendêssemos, porque os ensinamentos, as lições, de formas variadas, constantemente, em cada segundo, se começarmos a prestar atenção. Deus nosso Pai, agradecemos por essa oportunidade, por estarmos aqui nessa contemplação, emanando sobre todos nós as bênçãos salutares. Agradecemos por Jesus, por nossa Mãe Maria Santíssima, pelos benfeitores espirituais das casas irmãs, os mestres, guias, protetores, nossos anjos, toda a celeste, universal da fraternidade, que nos acompanha, que nos guia, que nos orienta, que zelam constantemente pelas nossas vidas. Rogai por todos nós, indistintamente, de conformidade às nossas necessidades primícias, dando assim a energia salutar para que possamos, ao movimento, entender, compreender e exercitar o Evangelho de Jesus sobre nossas vidas. Que a paz esteja conosco, que a graça divina nos ilumine, que a sabedoria nos acompanhe e que o aroma suave esteja sempre presente em todos os nossos dias. Que assim seja. Hoje é o nosso irmão Nailson que vai fazer a contemplação da palavra do Evangelho, para que possamos assim encher não só as nossas mentes, mas o nosso coração, a nossa essência divina, de fé, de esperança, de coragem, de bondade, de simplicidade, de todas as coisas que Jesus nos ensina com tanto amor, com tanto afinco, através de muitas coisas, da palavra, dos ensinamentos dos irmãos, do nosso convívio, através dos nossos anjos guardiões, dos mentores espirituais. É uma diversidade de possibilidades que temos. Então, que possamos nos atentarmos para isso, dessa riqueza que nos chega a cada dia, a cada manhã. Passamos agora para o nosso irmão Nailson com a contemplação da palavra do Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Bom dia, gente, tudo bom? Espero que estejam todos bem, que estejam se preservando, se permitindo o distanciamento,
para que logo em próximo possamos estar reunidos novamente nas nossas reuniões presenciais. Nessa manhã, dando continuidade ao livro Florações Evangélicas de Divaldo, em parceria com Joana, iremos trabalhar o tema examinando a desencarnação. E Joana, com Divaldo, faz um esclarecimento muito interessante sobre esse tema especificamente, né? E nesse livro, Divaldo começa falando com Joana assim, da fatalidade biológica à morte, ou seja, a mudança de uma forma para outra, por impositivo da necessidade de transformações incessantes. Começa quando ocorrem as primeiras expressões de vida. Então, é aquela transformação de um estado para o outro. E eu estava assistindo a palestra de Carmen essa semana, que ela fez no Viana também, falando sobre desmistificando a morte. E foi bem interessante, que é um tema muito ligado a esse tema que nós iremos trabalhar nessa manhã. A gente começando a compreender como funciona o processo, nós iremos, por assim dizer, quando nós entendermos melhor, poderemos ter um desencarne melhor. Já lembrando sempre, a gente fala que morrer uma coisa, desencarnar é outra totalmente diferente. Porque, como falamos, né? A morte é a cessação da questão biológica do corpo. E o desencarne é diferente. É quando se completa totalmente o desligamento desse liame que liga o corpo ao espírito, né? E no texto é muito interessante que ele fala, né, que no homem, a cada segundo no seu aparelho circulatório morre 1 milhão de hemácias que são aproveitadas por células especiais. Então nem as células no nosso corpo, quando morrem, elas somem relativamente, como nós falamos, elas se transformam. E tem alguns biólogos que falam que em cada 7 anos o corpo humano se renova integralmente, com exceção das células nervosas, né? Aí que ele fala, é por conta da transformação. A morte vai acontecendo para que outra coisa crie vida. E como nós estávamos ouvindo Carmen nessa palestra, ela falando sobre isso, sobre essa transformação, o entendimento que nós temos da morte, que até nós espíritas ainda temos alguns vícios, não vícios de linguagem, mas de postura, quando diz assim, morreu, ele lá ele, esses termos que nós utilizamos, querendo afastar o espírito como se fosse algo diferente do que nós somos. E quando a gente começa a entender melhor essa questão da morte, iremos entender que morrer, portanto, ou desencarnar, significa somente mudar de estado. E essa desencarnação, ela tem início como muitas coisas que nós conhecemos, de dentro para fora. Ela começa até no tecido sutil do perispírito, que, condicionado às vibrações especiais encarregadas de manter a vitalidade fisiopsíquica, começa a perder a sintonia. E aí começa a desprender. Me lembro também, quando o Carmen vai falar um pouco desse tema, falar sobre essas ligações, esses liames, ela sempre faz uma referência interessante. Se você pegar 2 folhas de papel e colocar cola entre uma e outra, e antes da cola secar, se você puxar, em cada página da folha vai ter cola, e muitas vezes a gente vai ver, tem uma folha ou outra, ainda os fios ligados. É tipo, hoje o pessoal utiliza as ventosas para
fazer massagem e criar alguns pontos, são aquelas, tipo as conchas que, por sucção, está presa ao corpo e ela vai transformando. Imagine duas ventosas dessa ligada por um tubo, mais ou menos assim, de maneira grosseira, para entendermos melhor como é que funcionam essas ligações entre o corpo, o perispírito e o espírito, né? E mesmo quando acontece mortes violentas, por circunstâncias de várias ordens, a morte fisiológica, por interrupção das correntes de vitalidade, né? Ela acontece, mas o espírito não se liberta de imediato. Ele se liberta paulatinamente, precisa ir rompendo os laços com o corpo. E falando, eu me lembrei que eu ia trazer um pedaço, uma parte desse vídeo, mas eu não vou trazer para que vocês possam buscar na internet. A morte de Dimas, do livro Obreiros da Vida Eterna, da parceria de Chico com André Luiz, que fala exatamente desses pontos, dessas ligações, do desprendimento nesse processo desencarnatório. E ele mostra da esteia de retenções numa morte relativamente natural, como isso acontece, mas mostra ligações. Eu peço que vocês possam buscar esse vídeo, que é interessante quando começa o desprendimento, quando ele fala sobre a esteia de retenções e quando fala do romper desses liames entre o corpo e o espírito. E aí a gente começa a compreender, quando Joana nos convida a entender que esse desencarne começa a acontecer de dentro para fora. Quando você começa a modificar a sua maneira de agir, quando você se permite a já criar a palavra talvez não seja essa, mas desvincular de alguns sentimentos, desvincular, quando a gente fala desprender, se desprender de bens, a gente só entende de bens materiais, mas os emocionais nos prendem muito mais. E quando Joana já nos convida a fazer esse mergulho e começar a desprender, a gente começa a compreender o que é isso. Como é doloroso na nossa vida ainda encarnada, às vezes, o distanciamento com algumas pessoas. Imagine você se desprender da vida, o corpo do perispírito, o perispírito faz a ligação do corpo do espírito, que não é fácil quando você tem apego à matéria. A gente precisa entender e compreender que é muito sério quando as pessoas falam assim: poxa, eu sou muito preso à vida, viver para mim é maravilhoso. Não é que não seja, mas o apego à vida dificulta muito no momento do desencarne, porque não vai ser uma coisa tão suave quando você ainda tem tanto medo, quando você tem tanto apego. Isso não acontece de maneira tão suave, e é um processo que pode ser doloroso e prejudicial ao espírito, que fica preso à matéria e ainda vê seu corpo sendo consumido pela terra num processo natural, a matéria orgânica se desfazendo e você sentindo os sentimentos. E aí se forma aquelas formas de pensamentos que nós falamos, e o espírito sofre muito com isso. Como também sofre com o distanciamento, a falta e a falta de entendimento desse processo. Eu estava vendo nos comentários da palestra que Carmen fez, uma pessoa questionando, que a gente perguntando se a gente tem que se acostumar mesmo com a morte, mesmo ela não sendo justa.
Aí o entendimento é: o que seria justo? A morte é a questão biológica. Então como é que ela é justa ou injusta? Qual o entendimento que nós temos sobre isso? A gente precisa parar e estudar um pouco mais. Isso vai nos ajudar muito nos nossos processos a se libertar, que é a proposta, sempre a gente aprender a se libertar, libertando-se do medo, das paixões, e a gente vai compreender melhor esse voo. E que a gente não compreende, Carmen até lembrou, que praticamente todos os dias, durante um momento de sono, nós morremos. São aqueles pequenos treinos de exercício para o nosso desencarne que nós não compreendemos. Ainda somos muito presos à matéria, ainda somos muito presos aos sentimentos, mas o Espírito sempre nos convida a aprender a se libertar. E quando o Espírito aprende a fazer isso, a vontade dele é estar no plano espiritual. Não é estar preso a sentimento, é preso a esse plano. É momento de a gente começar a se trabalhar. Quantas pessoas, quando diz assim, o tema que nós iremos tratar é a morte, não querem ouvir, não querem saber, fogem. E a gente tem que buscar compreender por que isso acontece. Porque essas pessoas ainda não têm um entendimento do que seja verdadeiramente a morte. E quando Joana começa a nos explicar e sinalizar que esse desprendimento, a desencarnação propriamente dita, tem início de dentro para fora, isso é muito sério, porque quando a gente fala aí no texto, a gente diz assim, aquela morte a brusca, relativamente aconteceu de fora para dentro. E aí esse processo que se torna mais doloroso. É esse processo que dificulta o total desencarne, como nós falamos no início. Porque o morrer é fácil, o desencarnar nem tanto. Essas ligações, esses processos de quebra de liames, ele é feito paulatinamente. E quando você não está preparado, isso dificulta. Lembrando agora, Chico, pelos méritos, pelas conquistas que ele teve, ele solicitou que o desencarne dele fosse feito num dia que o povo brasileiro estivesse muito feliz. A gente poderia até dizer, poxa, Chico queria alongar mais a vida, porque para o povo estar todo feliz seria difícil. Mas não, é porque ele entendia o processo de desencarnação. Ele sabia que por ele só, ele estaria livre, ele conseguiria. Mas as teias de retenções, por isso que eu convido a vocês realmente a assistir esse vídeo, procurar no YouTube, sobre a morte de Dimas, ele mostra um pouco dessa teia, que chama a teia de retenção, que são os pensamentos, as pessoas não deixando o espírito partir, fica aprisionando esse espírito ainda na matéria. E isso causa perturbação, isso causa mais desequilíbrio. E no momento que você se liberta dessas teias de retenções, o espírito consegue partir de maneira mais tranquila, principalmente os espíritos mais preparados. Claro que com seu trabalho, com as suas conquistas pessoais, você tem o auxílio da espiritualidade maior a lhe ajudar nesse processo desencarnatório, facilitando que essa teia não seja tão rígida. E Chico, como muitos lembram ainda, ele desencarnou no dia que o Brasil ganhou a Copa. Então, quando o povo estava todo eufórico, e a gente sabe que o povo brasileiro gosta
de futebol, gosta relativamente da movimentação, da energia da Copa, que as pessoas se reúnem, até pessoas que não gostam, não assistem futebol com frequência, se reúnem, se juntam na casa de familiares, de amigos, para assistir, para vibrar. E aquele momento era um momento ideal que as pessoas baixam um pouco a guarda e Chico poderia ir. Isso acontece também com pessoas normais, no sentido, pessoas que não têm tanta influência na mídia. Isso acontece também quando você tem algum parente que se encontra num processo de enfermidade, onde as pessoas se unem em corrente de vibrações, porque as nossas orações e vibrações muitas vezes não é para que a vontade do Pai se faça e o que seja melhor. Muitas vezes essas correntes de vibrações de orações é aprisionando o espírito, querendo que o espírito não parta, é fazendo a vibração para dizendo assim que ele fique, que ele melhore, sem entender o que isso significa. Porque se a gente compreendesse, as nossas orações era para que o espírito pudesse se encontrar em paz, e se fosse da vontade dele, da programação dele, da vontade do Pai, fosse retornasse ao plano espiritual, nós estaríamos ajudando e não prejudicando. Mas o nosso entendimento muitas vezes não é isso. O nosso apego, que eu falei anteriormente, faz com que esse espírito se sinta preso, cada vez mais preso. E muitas vezes a gente diz assim: fiz a corrente de oração, o enfermo teve uma melhora. E quando tem essa melhora, muitos já chamam de melhora da morte, é no momento que você baixa um pouco essa teia de retenção, porque você relaxa, como explica nesse vídeo que eu convido a vocês, na morte de Dimas. A esposa está ali velando na beira da cama, Dimas relativamente preparado para o desencarne, e ela orando, velando, preocupada, ela criou uma teia, a espiritualidade maior auxiliou, tentando desfazer a teia. Dimas dá uma melhorada e solicita que ela possa ir deitar, dormir, e nesse momento que faz, a espiritualidade consegue trabalhar, desfazer essa teia para que o processo começasse. É um filmezinho curto, se eu não estou enganado, eu tenho uns 15 minutos, mas ele é muito instrutivo quando a gente presta atenção nesse processo que está acontecendo e na narrativa de André Luiz sobre esse momento. Aí a gente vai compreender como é importante nós termos o entendimento e a compreensão do que é amor. Porque quando nós amamos, nós libertamos. Tanto quando a gente fala no sentido encarnado, mas também no sentido da libertação do outro espírito. Porque a gente não pode desejar que o outro continue sofrendo para que possamos estar na presença física só. A gente deseja a melhora integral. E o que é essa melhora integral? A compreensão da espiritualidade maior, muitas vezes, e na programação daquele espírito, é retornar à pátria, se libertar do peso. Tem um livro ao qual não me lembro o nome agora, que ele fala que quando uma pessoa ela desencarna, ela desenterrou, porque está na terra, está enterrado. E quando ela retorna, ela desenterrou, saiu da matéria, saiu desse plano, então desenterrou, e ela vai estar bem melhor. E quem não gostaria de estar? É por isso que quando a gente começa a compreender um pouco mais a doutrina espírita, e tem uma parte que fala assim que a felicidade não é desse mundo, mas começa nele, a gente fica sem entender como é que a felicidade não é desse mundo. A gente busca esse entendimento, a gente percebe que a felicidade não é desse mundo, porque a gente vive num mundo de muitas desigualdades, de muitos preconceitos, de muitas injustiças na nossa visão. Então, a gente não pode ser feliz só pensando em nós mesmos, mas pensando num todo, no geral. E aí você começa a compreender. É exatamente do entendimento do que é desencarnar, do que é o morrer,
o do que é a melhora, do que é a morte. A gente começa a compreender isso, a gente começa a entender os processos individuais de cada um e os processos coletivos também. A gente, não é que a gente fique alegre, mas a gente começa a compreender e tentar ficar em paz. Quando os irmãos estão retornando à pátria porque cumpriram, às vezes a gente fala assim, era uma pessoa tão boa, desencarnou. E na realidade a gente diz que bom, uma pessoa boa não precisou ficar mais nesse mundo. Mas o nosso entendimento vai melhorar para chegarmos a esse ponto, a entender, a compreender a morte de uma maneira melhor. Porque às vezes a gente sempre fala é mais fácil porque nos acostumamos sempre a ideia dos mais idosos irem primeiro. Então, quando vai um idoso, relativamente é mais fácil, mais tranquilo. Mas quando vai alguém mais novo, ainda temos muito pesar. E o nosso entendimento não é amplo, porque não compreendemos ainda muito bem esse processo todo. Mas é tempo, é momento, é busca, como eu fiz o convite na reunião anterior, que possamos buscar entender, estudar um pouquinho mais, fazer mais leitura, assistir uns vídeos, assistir uma palestra, buscar um entendimento, aproveitando quem tem um tempo um pouco mais livre, está tendo a oportunidade que reclamava que não tinha, eu não tenho tempo, é um corre-corre, esse corre-corre relativamente para muitas pessoas diminuíram, então é a oportunidade também de aprendizado, é a oportunidade de reflexão, é a oportunidade de compreensão, é a oportunidade de falar, porque é um momento que nós temos visto um grande número de desencarne, então a compreensão do que é falar da morte de maneira natural, como um processo natural que nós sabemos, nós costumávamos antigamente falar o seguinte, que a única certeza que nós tínhamos da vida era que a morte vinha e a espiritualidade falou, essa não é a única certeza, pelo menos para a gente tem a certeza da imortalidade, a gente tem a certeza da bondade e da misericórdia de Deus, a gente tem várias outras certezas que nós acostumamos a não falar. Mas é momento também até de nos corrigirmos nesse processo, como Carmen falou na palestra dela, que foi muito interessante. Ela contando a história do pai, né, que às vezes a gente acha que só as pessoas que estão envoltas dentro de uma religião, que a gente sabe que isso não é verdade, vai ter um desencarne mais tranquilo, e muitas vezes é ao contrário, quando ela fala do pai que não tinha religião, mas por ser uma pessoa boa, compreendeu rapidamente no plano espiritual, quando foi acolhido, o que era imortalidade, e nesse processo se recuperou muito rápido, relativamente na nossa visão terrena, porque ele compreendeu o que era morrer. Então, por mais que estando encarnado ele dizia morrer, acabou tudo, não existe nada, ele percebeu que não era assim, mas isso não chocou ele de maneira que tornasse um total desequilíbrio, e tanto é que ela conta da comunicação que já tinha tido com ele. Então esse é o processo. Se nós compreendermos que não é a religião que vai salvar ninguém, mas sim a sua postura, a sua compreensão perante a vida, perante Deus, perante a espiritualidade maior e perante ao outro principalmente, que vai te ajudar. A religião pode ser um caminho, pode ser uma oportunidade e até um aprendizado para muitos, mas a prática diária no nosso dia a dia, que é o mais difícil, é o colocar em prova tudo aquilo que nós ouvimos, que nós acreditamos, é isso que vai nos ajudar dia a dia. Aí são oportunidades que nós temos. Então, peço a todos, convido a todos que possam buscar nos momentos possíveis assistir não só essa, mas vá buscar, se perder alguma doutrinária que possa assistir,
Muitas vezes no dias e horários, você tem um dia, você não assiste a doutrinária naquele momento, mas não perca essa ligação de ouvir um pouco mais, de compreender um pouco mais, já que nós estamos muito mais nesse momento no mundo virtual, nas palestras online, nos vídeos. Busque mais, ouça mais, não fique preso só a ouvir a gente. Ouça a gente, acompanhe nosso canal, mas existe outro canal de casas irmãs, amigas, que você também pode ouvir uma palavra de pessoas, a oportunidade que nós não tínhamos muitas vezes. A Mansão transmite as doutrinárias com Divaldo, o Medrado transmite dele. Às vezes a gente diz assim, poxa, não dá para ir para o Medrado pela distância, o horário à noite. As doutrinárias dele na terça-feira à noite é transmitida. E se você não assistir no momento, busque depois no canal Cidade da Luz também, da Mansão, do Viana, da Seara. Tem várias oportunidades de ouvir vários irmãos. Às vezes nós já tínhamos o costume de assistir às vezes algumas palestras de alguns irmãos que nos auxiliam na nossa palavra também. Então a gente vai ampliando esses canais e convido a todos a vocês a também aproveitarem esse momento. Então, meus irmãos, essa é a palavra dessa manhã. Era uma palavra simples mesmo, só mais um convite para a gente buscar, compreender um pouco mais os livros. A gente fala sempre o nome dos livros, porque esses livros são disponibilizados também online na internet. Eu sei que muitas pessoas não gostam, mas tem temas, tem um capítulo específico, você pode pegar, fazer uma leitura para o seu entendimento, que muitas pessoas compreendem muito mais fazendo a leitura do que ouvindo uma palavra, porque cria seus questionamentos. Então, busquem um pouco mais a compreensão, vá dar uma lida do que nós falamos hoje, do que Carmen falou, do que Kleber falou na quarta-feira, do que Camila, que Niceia, de Léo, Carlinha. Vá buscar um pouquinho mais essa compreensão, vá buscar o seu entendimento nos livros, para fazer o comparativo com o que nós falamos. Então esse convite desse domingo de manhã é que possamos fazer isso. Ouça o canal de Rosana sobre yoga, comece a praticar yoga. Quem dizia que não tinha tempo durante a semana, que os horários não ajudavam, ela ensina a fazer. Veja as meditações que Kátia faz, antecedendo as palestras, ouça um pouquinho mais. Tem as Ave Marias que nós colocamos no domingo. Então, gente, nós estamos tendo várias oportunidades de compreender um pouco mais a vida. E eu acho que não tem momento melhor de compreender a vida, de mudar a nossa visão, do que esse momento. Se antes nós não tínhamos a preocupação de compreender essa mudança do planeta, porque ele também está em evolução, está em transformação, foi o que nós falamos nessa manhã sobre transformação. O planeta também passa por essa transformação. É o momento de nós entendermos o que está acontecendo. Se você for buscar o livro de Chico que fala Não Será em 2012, se você for buscar o livro de Divaldo, Transição Planetária, você vai compreender um pouco melhor esse momento que nós estamos passando. Momento que nós achávamos que seria mais curto, 3 meses, e a gente percebeu que não foi isso que aconteceu. Estamos praticamente completando o 9º mês de distanciamento e algumas pessoas não compreenderam. E voltando a isso, eu só fazer uma pincelada do que nós sempre comentamos, sempre, que haveria um novo normal. O que seria esse novo normal? Qual é o entendimento desse novo normal que você está tendo? Qual é a sua visão desse novo normal? Pare, entenda um pouquinho mais, entenda o que é esse novo normal para você, que esse novo normal está acontecendo na sua vida. Porque aquele normal que a gente entendia que as pessoas iriam se cuidar, que as pessoas iriam se modificar de uma maneira geral,
a gente percebe que não era do jeito que nós entendíamos. Mas se você, eu sempre falo, estou me tornando repetitivo quando eu falo que nesse momento de pandemia foi o momento que eu mais me voltei à oração. Não é que eu não orasse, mas é o momento que eu mais oro, realmente tem acontecido agora. Esse se transformou no meu novo normal, orar mais. Que a gente sempre fala do convite do Cristo, do orar e vigiar. A gente orava de manhã, a gente orava à noite, mas a gente agora passa praticamente quase o dia todo orando, vibrando, solicitando ajuda, vigiando os nossos passos. Será que era dessa maneira que nós iríamos aprender? E o que seria esse novo normal a partir desse momento? É orar com consciência? Então, meus irmãos, é essa a nossa palavra dessa manhã. Que possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz, de muita renovação. E que possamos caminhar nos cuidando, para que logo em breve, eu não sei mais o que seria o breve, né? Que é a espiritualidade. A gente sempre fala que a questão da espiritualidade, questão de tempo é diferente do nosso. Então, esse breve pode ser só o ano que vem, o breve pode ser só daqui a mais um ano, a gente não sabe. Mas que possamos manter o nosso equilíbrio, a nossa postura e as nossas conquistas. Que possamos estar conscientes do que nós somos. Muita paz para todos, até o nosso próximo encontro. E agora, passamos para a segunda parte, após ouvirmos a palavra proferida pelo nosso irmão Nailson, iremos agora para os tratamentos, né, espirituais. Então pedimos a todos que estejam com suas garrafas, com seus copos, com seus vasilhames com a água para que seja fluidificada de conformidade às necessidades de cada um, ficando num lugar confortável no sentido de adaptação, né? Então, esse que é o confortável. Então, ou sentado, ou deitado, ou da forma melhor que seja a sua adaptação para a sua conexão com a divindade, para esse recebimento, né? Que esse canal se faça para o vosso tratamento com êxito, né? Com eficácia, que a gente sabe que tem, que existe, mas que a gente também possa cooperar, que a gente possa auxiliar os irmãos, que eles fazem esse trabalho assim com muito afinco, com muito amor, com muita dedicação. E por vezes a gente fica distraídos, né? Então é bom sempre a gente afirmar isso, que eles estão sempre comprometidos para o bem da humanidade. E como estamos reunidos, fazendo essa contemplação, tenhamos essa oportunidade de contemplação para o nosso bem. Então fechamos os nossos olhos, façamos assim uma respiração profunda e lentamente, elevando o nosso pensamento em gratidão. Gratidão pela dificuldade, gratidão porque nas dificuldades existem várias possibilidades. Gratidão porque Deus está conosco em todos os instantes. Gratidão porque Jesus é um amigo dedicadíssimo para todos nós. E não tem nenhuma distinção, não tem nenhum apontamento, não tem nenhum preconceito. Então isso precisa estar claro em nossas mentes. Aos irmãos espirituais que trabalham com tanta eficácia, mas além da eficácia é amor, é dedicação, entra em todos os lugares, para todas as pessoas, e aí não é só conosco, com a parentela, com os amigos, com a família espiritual, porque o afinco é espiritual. Os compromissos é que tem essas ramificações que chamamos de pai, mãe, filho, irmão, né, para ter essa constituição. Mas a família grande é a família universal, porque todos nós
constituído da mesma essência e da grandeza de Deus. Então, nesse momento, ao grande Pai, ao Criador de todas as coisas, às divindades celestes, aos irmãos espirituais, presente firmemente nessa linha de conduta para os nossos tratamentos, para as nossas melhorias, que derrame em cada vasilhame, em cada copo, em cada garrafinha, todas as energias que precisamos, cada gotículazinha, cada partícula, as quais a gente não enxerga, nem tem condição, mas está ali, a essência divina, para nos ajudar e nos auxiliar. Que possamos também, Senhor, fazer a nossa parte, que possamos também continuar a nossa jornada, que possamos também, Senhor, pedir sempre o vosso auxílio, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, dos mestres, dos guias, dos protetores e dos espíritos amigos, esses trabalhadores infinitamente que cuidam da humanidade com amor, com zelo, com afinco, com estima e sem nenhuma distinção. As portas do coração, vamos dizer assim, em sentido figurado, é sempre aberto para todo amor, para todo bem-estar, porque eles só pensam nisso, para o nosso amor, para o nosso bem-estar, para o nosso bem. Então, que cada um nesse momento sinta já agraciado com as bênçãos divinas para as vossas vidas, que todos os tratamentos estejam interligados nessa conexão maravilhosa, que todos os vasilhames já estejam todos frutificados com paz, amor, energia, com saúde, com alegria, com presteza, com leveza, com todas as coisas que Jesus nos ensina para o nosso caminho. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, floreja sobre todos nós o aroma suave, o perfume doce, aquele que contagia não só a nós mesmos, mas como todos que estão nos nossos históricos de vida. Que a paz de Deus permaneça conosco, que a paz de Deus esteja conosco, que a paz de Deus nos ajude a caminhar. Que assim seja. E contemplando assim, com o mantra, que o círculo branco da paz e da harmonia se feche, se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria Santíssima nos envolva profundamente com a paz, com a sabedoria, com a coragem, com a alegria, com o saber viver, com o caminhar, independentemente de qualquer coisa, agora e todo sempre. Que assim seja. Uma boa semana para todos e que todos nós possamos contemplar a cada segundo com alegria, coragem e presteza o amor divino sobre todos nós. Que assim seja. Um beijo no coração e até a próxima. Todos fiquem cheios de paz, cheios de luz, cheios de graça, cheios de amor, cheios de bem viver e bem-estar. Que assim seja.